Olá, meu nome é Jordana e juntamente com as minhas colegas Graziele e Yutiele, vamos falar um pouquinho sobre o tema barragens de água. Somos do terceiro Edificações do Cefet Araxá e o nosso professor é o Leonardo da Ciolo. Primeiramente, eu vou definir o que é barragem e para que essa obra é empregada. As barragens elas são construções feitas com o objetivo de reter sólidos e líquidos contidos em efluentes, de modo com que a elevação construída possa barrar o percurso que se segue, servindo como uma fonte de reserva, produção de energia elétrica, controle da produção, pode também servir como recreação. Tem barragens de pontos turísticos, né, como eu vou mostrar também, por exemplo, a de Itaipu, a despejo de rejeitos. E essas barragens, elas são construídas transversalmente acima de rios, córregos ou canais. E isso acaba por causar impactos ao meio ambiente, né? Porque como consequência da criação de uma área alagada, não natural, que obriga a mudança de hábitos da vida ao redor, né? Então, talvez pode diminuir a diversidade de animais que habitam lá no lugar onde foi construída essa barragem. Agora eu vou falar sobre exemplos reais de aplicação da obra, começando pela barragem hidrelétrica de Itaipu. Como eu disse, algumas barragens podem ser pontos turísticos e pontos de recreação, e um desses casos é a usina de Itaipu. Além de sua paisagem, que alguns turistas se interessam, tem vezes que tem espetáculos de luzes, em que, enfim, como o nome diz, é uns eventos que tem nesse local que faz show de luzes. E muita gente se interessa em assistir, porque é algo bem lindo. A outra barragem que eu coloquei aqui foi a barragem de rejeitos da Mosaic Fertilizantes em Araxá. Essa barragem, eu vi no jornal do G1, né, no site do G1, que no ano de 2020 ela estava em nível de alerta 1. Isso significa que ela tem um potencial risco de futuramente causar um problema, um tipo de problema, né? Algum acidente, né? Algum rompimento. Então, para isso não acontecer, esse alerta de risco foi colocado aí para que ela possa receber constantemente supervisão, né? E ficar sempre avaliando aí se ela está em um bom estado. Barragem hidrelétrica de Jinping-1, na China. Essa barragem ela é considerada a mais alta do mundo atualmente e ela possui uma altura de 305 metros. Barragem de Cariba, no rio Zambeze. Essa barragem ela é considerada com a maior vazão de água em todo o mundo e ela possui 128 metros de altura, 579 metros de comprimento e uma capacidade de armazenamento de 185 bilhões de metros cúbicos. Agora eu vou falar sobre as variações dessa obra. As barragens podem ser de diferentes tipos, e eu vou falar um pouquinho dos principais, começando aqui pela barragem de rejeitos, que está aqui na foto. Esse tipo de barragem é visto como mais comum e mais barato, e a sua função é acumular os resíduos de processos industriais. Inicialmente, essas barragens são construídas com terra, rejeitos e até mesmo concreto. Esse, por exemplo, é o exemplo da barragem que tem na Mosaic. E durante o seu processo de construção, existe um método chamado altoamento montante, onde a barragem de contenção recebe camadas do próprio material do rejeito. Agora eu vou falar também da barragem de terra. Barragem de terra. Ela também é considerada um tipo de barragem comum, que pode ser apoiada em tipos variados de fundação. Geralmente, elas são construídas a fim de armazenar água e se divide em outros dois tipos, sendo ele homogêneo e zonado. No caso das barragens homogêneas, sua composição envolve em um único material impermeável. Por outro lado, as zonadas apresentam algumas camadas com materiais permeáveis, com a função de poder proteger e suportar o núcleo da barragem. Barragem contraforte de concreto. Essa é uma barragem constituída por lajes de concreto, sustentada por contrafortes. É um tipo de barragem que precisa de um grande preparo da fundação. Em alguns casos, deverão ser utilizados tirantes e injeção de calda de cimento. Esse tipo de barragem, ele gera uma economia de concreto, já que não utiliza tanto, já que ela é apoiada em um contraforte. Mas por mais que ela economize concreto e reduza o peso da barragem,
ela pode elevar os custos com formas. Então, é necessário fazer uma análise para ver se ela pode ser empregada, porque o que ela gera de economia em concreto, ela pode gerar um custo mais alto para uma fundação melhor, né? E também aí com formas. O projeto de uma barragem requer fundamental análise preliminar da topografia, da hidrografia, da geologia e da geotecnia do local em que pretende construí-la. Vimos que existem vários tipos de barragem, mas e para escolher um tipo de barragem? Como deve ser feito? A escolha de uma barragem, ela vai depender desses fatores, da disponibilidade de material, tipo, se naquele local que você está pretendendo construir uma barragem tem muita rocha, argila, da resistência do solo também, de apoio, né, para saber se vai precisar de fazer algum tratamento no solo, de algum reforço, do custo, para saber se vale a pena construir a barragem que pretende ali naquele local, e da topografia, para saber se a implementação da barragem é adequada e boa para aquele local onde pretende escolher. Barragem de terra. Ela é composta por os seguintes materiais: a fundação e o maciço de terra. Pode ser utilizado qualquer tipo de fundação se levar em conta as características de resistência, permeabilidade e compressibilidade. Mas por que que eu estou falando dos materiais dessa barragem? Para expor os parâmetros do solo do maciço de terra, que deve ser de solo argiloso, homogêneo, e seu núcleo deve ser de argila. O núcleo ele sempre vai ser feito compactando o material, que no caso é a argila. A argila, ela é interessante para a execução de barragem, porque primeiro é um material natural e, ao contrário da areia, é um material que apresenta baixa permeabilidade. O solo argiloso é representado por uma terra vermelha escura, bastante úmida e macia. Em sua composição há 30% de argila, mas ele também é composto por grandes quantidades de ferro e alumínio. Na execução de uma barragem, é desejável que o material tenha a menor permeabilidade possível, a não ser que deseje uma barragem apenas para segurar a pressão da água. Aqui eu trouxe uma imagem de uma barragem de terra para poder se enxergar a estrutura melhor. Aí tem a crista, a folga, o dreno de pé, a fundação. Nesse caso aqui, a percolação ela vai passar por baixo da fundação. Barragem de enrocamento. O núcleo dessa barragem é um núcleo que é feito impermeável. Ele deve ser feito com elemento vedante, formador por material mais fino, ou seja, tipo um solo argiloso ou um solo arenoso silt. Aí aqui embaixo eu trouxe uma imagem que representa isso, as pedras na lateral e no meio, no núcleo dessa barragem, um terreno que aqui no caso ele pode ser um solo argiloso, e ao lado eu trouxe uma imagem de uma barragem que de encorrocamento. Na barragem de concreto eu trouxe essa imagem que mostra como ela é feita, né, tipo como se fosse um corte dela. E ao lado uma imagem de uma barragem de concreto já executada, e deve-se atentar que para a construção de todas essas barragens, não apenas da barragem de terra, a análise do solo, do que é composto o solo, como é o solo, se a fundo tem rochas, é válida e muito importante essa análise. Os principais eventos de risco para a ruptura de uma barragem: barragem de terra e de enrocamento. Galgamento. Ele acontece quando a água transborda por cima da barragem. Percoação da água. É um movimento contínuo de infiltração da água a partir da face de um montante em direção à sua face de jusante. Deformação. A deformação de uma barragem é a mudança dimensional que ocorre em função da carga externa aplicada ao reservatório. Barragem de concreto. Escorramento.
Ele é um movimento de massa que pode ocorrer em encostas de solos ou de rochas sobre a ação da gravidade. O recalque, ele é um fenômeno em que diz respeito à movimentação vertical do maciço, capaz de causar trincas e rachaduras na estrutura da barragem. Ao lado eu trouxe uma imagem que eu retirei de um vídeo que demonstra a percolação da água. No caso, é possível a gente observar até o núcleo, que é esse pedacinho de solo mais claro, e quando essa água ela é passada diretamente pelo núcleo, ela pode causar problemas a essa barragem. A cunho de curiosidade, na imagem à esquerda eu trouxe um esquema de uma barragem de concreto de gravidade aliviada, onde o núcleo ele é feito de argila, e eu trouxe do lado direito uma imagem que é da barragem de Itaipu, e essa barragem ela foi feita seguindo esse mesmo esquema da imagem que eu mostrei à esquerda, e por isso eu trouxe ela aqui. Obrigada pela atenção, e aqui estão as referências.